Evangelho de João, capítulo 18, que a paz do Senhor Jesus possa inundar o nosso coração pela sua palavra. Depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que eles vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Então Jesus disse isto. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala como sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Até aqui, amados. Estamos diante do início da prisão, do sofrimento e da morte de Jesus. Após o capítulo 17, que nós vimos a oração de Jesus pela igreja, pelos seus discípulos, percebam que Jesus em João 17, ele orou pela igreja do seu tempo e pela igreja futura. Ele orou pelos seus discípulos daquele momento e daqueles que viriam a crer. E agora no capítulo 18 diz que depois de Jesus ter orado, versículo 1 diz que ele foi para esse jardim, para o jardim onde ele se encontrava constantemente com os seus discípulos. Não é interessante você perceber que Jesus constantemente se reunia com os seus discípulos para orar, para buscar o Pai, para compartilhar as verdades do reino de Deus, sempre estavam juntos. E aqui nós vimos, versículo 2, que Judas, que conhecia bem aquele lugar, impressionante, Judas ia àquele lugar com Jesus. Judas ia àquele lugar para orar e ouvir a palavra de Deus. E agora ele vai ao mesmo lugar
para prender Jesus, para entregar Jesus, para trair Jesus. Sabe, amados, às vezes nós nos acostumamos a participar de reuniões, de ir ao lugar onde a igreja está reunida, mas a nossa vida, o nosso coração não está sendo transformado. Judas frequentava este lugar. Judas era um dos que estava perto de Jesus, dos que estavam juntos de Jesus. Judas andava ao lado de Jesus, mas o coração dele permaneceu endurecido, o coração dele permaneceu voltado para ele mesmo, o coração dele permaneceu incapaz de se quebrantar, de se arrepender. Se há algo que eu e você precisamos pedir a Deus, é: Deus, me dê um coração sempre pronto a se arrepender, a se quebrantar, porque nós podemos nos acostumar de ouvir a palavra, de ver Jesus operando e de não ser mudado, transformado, moldado por Ele. Aqui é o início, e foi nessa semana de Páscoa que Jesus estava ali, começando os passos da sua paixão, do seu amor intenso que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Como homem, Jesus se fez homem, e Ele aqui está caminhando em direção à cruz, e o texto mostra que Judas continuava com o coração endurecido. Amado, pode passar 1 ano, 5, 10 anos, você pode estar ouvindo a palavra de Deus e o teu coração continua endurecido, não quer obedecer, não quer se arrepender, não quer reconhecer o seu erro, não quer reconhecer o seu pecado, não quer reconhecer as mudanças que eu e você precisamos constantemente estar experimentando da parte de Deus. E aí, quando eles se aproximam de Jesus, o que acontece no versículo 4? Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, se adianta e pergunta: a quem vocês estão procurando? E aqui nos mostra algo tremendo. Capítulo 18 de João nos mostra que Jesus sempre está no controle de tudo. Parece uma verdade muito simples, mas se esta verdade estiver no nosso espírito, no nosso entendimento, isso pode nos libertar de muitos sentimentos, de muitas ideias erradas. A convicção de que Jesus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas, e não apenas sabe, Ele controla todas as coisas. O texto diz: Jesus já sabia de tudo e se adiantou àqueles soldados e disse: a quem vocês estão procurando? Porque em outro evangelho nos mostra, nos sinóticos, que Judas ia apontar quem ele era. Perceba que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não se destacava dos outros discípulos pelas roupas, pelo jeito dele. Ele era muito similar aos outros, a ponto de terem que falar: ó, é aquele ali. Jesus estava ali, mas ele estava no controle de tudo. Os religiosos queriam matá-lo, o Império Romano já tinha consentido com isso e ia consentir, mas ele estava no controle de tudo. E quando Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? Eles falam: a Jesus. Ele responde no versículo 5, ele fala: sou eu. E o versículo 6, só João nos dá conta do que aconteceu. Quando Jesus disse: sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. O poder de Deus foi ali derramado e demonstrado para mostrar o seguinte: Jesus vai ser morto, vai ser preso, vai ser esbofeteado, não pela força do homem, não pelo poder de um império ou da religião. Jesus só foi morto e crucificado porque Ele se entregou por nós. A morte dele foi uma morte voluntária. Ele se entregou. Os homens não poderiam tocá-lo, os homens não poderiam olhar para ele. Se não fosse a entrega de Jesus, imagina, soldados inteiros, todos os povos, todas as armas poderiam ser usadas. Nada pode afetar o nosso Deus, nada pode tocar o nosso Deus, nada. Os homens podem blasfemar, podem ironizar, podem falar as coisas mais absurdas para tentar denegrir o nome do Senhor. Amado, nosso Senhor reina, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus então diz: sou eu, e eles caem por terra.
demonstrando claramente ali que quem estava no controle era o Senhor Jesus, não era aquele grupo de soldados armados. E aí Jesus fala mais uma vez: a quem vocês estão procurando? Eles dizem: a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. E quando Jesus está mostrando claramente que estava se entregando, Pedro tenta defender Jesus. Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado. Versículo 10 diz que Pedro cortou a orelha, e aqui diz o nome desse homem, que era Malco, e Jesus repreende Pedro. Versículo 11, Jesus disse: Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? O que Jesus está falando aqui é: Pedro, eu estou no controle de todas as coisas. Estes homens vieram me prender porque o Pai me enviou para morrer, o Pai me enviou para beber o cálice da ira, o cálice da justiça de Deus, o cálice, amado, da condenação de Deus sobre os pecados da humanidade. Jesus beberia esse cálice. Então Jesus está dizendo: Pedro, não é com arma humana que nós vamos vencer este momento. Não são armas humanas. Pedro talvez pensou aqui como o judeu que esperava ainda que o Messias fosse um líder político e militar, e que seria aquele momento que eles iam se levantar contra aqueles soldados e tomar por força humana o controle de todas as nações. E Jesus ali mostra: Pedro, você não entendeu ainda. Meu reino não é deste mundo, não são essas armas que nós usamos. As armas que nós usamos são as armas espirituais. O que eu estou fazendo aqui é a vontade do meu Pai. O Pai me enviou para este momento. Não é um acidente a minha morte, mas é uma entrega voluntária. Eu vou beber o cálice que o Pai me deu. Jesus só fazia tudo aquilo que o Pai o mandou fazer, as palavras que ele cumpria, a missão que ele fazia. E nós temos que ser assim como Jesus, cumprir as vocações que o Pai nos deu, a missão que o Pai nos deu. Jesus diz: eu vou me entregar. Pedro certamente entrou numa grande crise, um grande conflito. Talvez Pedro aqui estava demonstrando assim: Jesus falou que eu ia negá-lo, eu vou mostrar que eu não tenho medo de nada, que eu estou disposto a lutar por ele, a guerrear por ele. Mas o que Jesus queria é que Pedro estivesse disposto a se entregar por ele. E Pedro, quando percebe a prisão, fica em crise. Versículo 12 diz que prenderam Jesus e o amarraram, e o levaram para Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote, que deveria está avaliando e decretando a morte de Jesus. Versículo 14, João nos lembra que Caifás era quem tinha dito que era conveniente morrer um homem pelo povo, profetizando sem saber que estava profetizando. O sumo sacerdote, o maior líder da religião judaica, ele não estava compreendendo o que Deus estava fazendo, ele não estava compreendendo quem era o Messias, pelo contrário, ele estava consentindo com a morte do Messias. Amado, nós podemos ser sinceros em nossa religiosidade, mas estarmos endurecendo o coração para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, e não estarmos discernindo o que Deus está fazendo em nossa vida, em nosso tempo, em nossa geração. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das circunstâncias. Ele está no controle inclusive de Pedro, que nega Jesus agora a partir do versículo 15. O texto diz: Simão Pedro e o outro discípulo, o nome não é nos dito, foram atrás onde Jesus estava sendo levado, entraram no pátio da casa ali para poder acompanhar a prisão de Jesus. E no versículo 17 diz que a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E aqui Pedro começa a negar Jesus. Versículo 17 diz: não sou eu. E o versículo 18 nos dá uma ilustração muito interessante. Diz que ali estava acendida uma fogueira por causa do frio, todos estavam se aquecendo, e Pedro também estava no meio deles se aquecendo.
Que detalhe maravilhoso. Não só João, outros evangelhos também destacam. Primeira vez que Pedro é questionado: você também não é discípulo dele? Jesus agora está preso, as circunstâncias agora estão adversas, e Pedro nega Jesus. Amado, nós podemos falar que amamos Jesus na hora que as coisas estão indo bem, na hora que nós estamos no culto, mas às vezes quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, às vezes quando as coisas acontecem fora da nossa capacidade de compreensão, nós somos tentados a negar Jesus, a negar a obra dele na nossa vida, a negar ser como ele é, negar a fé. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos negando a fé. Às vezes a gente olha para Pedro negando Jesus e nos surpreendemos, mas está registrado para nos mostrar que em momentos de grande pressão, pressão no casamento, pressão na vida, pressão nos relacionamentos, pressão às vezes na nossa vida financeira, muitas pessoas negam a Jesus, desobedecem ao Senhor, negam com as ações, com as atitudes, porque nós podemos com os lábios confessar Jesus, mas negá-lo com as nossas ações. Pedro aqui nega Jesus para livrar a pele dele, é lógico. Ele não estava aqui negando tudo que ele experimentou do Senhor, mas ele estava com medo. Mas o texto diz que ele estava ali sendo aquecido junto com os guardas por uma fogueira. E eu li até o versículo 24, a leitura nossa de hoje, quero comentar mais um pouco. Em João 18, versículo 19, diz então que Jesus foi para um interrogatório. O sumo sacerdote começou a perguntar para Jesus sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Ele queria mais argumentos para poder deixar bem claro por que ele estava condenando a Jesus. Mas Jesus aqui, mais uma vez, não responde o que aquele sumo sacerdote queria ouvir. Há pessoas que fazem perguntas para Deus, não porque querem ouvir a verdade, não porque querem realmente mudar a sua vida. Há pessoas que começam a levantar perguntas e questionamentos apenas para justificar a sua incredulidade, apenas para dizer, já que eu não tenho resposta, eu também não vou andar com Deus e não vou também me comprometer com Deus, porque eu não estou entendendo, e faz perguntas para a gente, muito mais para nos questionar do que para ter uma resposta e ouvir e conhecer a Deus de fato. Esse homem não queria conhecer a Jesus, ele queria condenar Jesus pelas suas próprias palavras. E Jesus responde no versículo 20: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem, nada fiz em segredo. Por que está perguntando para mim? Pergunta aos que ouviram. Você sabe por que Jesus está falando aqui? Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Tudo que eu tenho falado, eu falo abertamente, eu falo de maneira clara. Amado, quem quiser ouvir a Deus, vai ouvir. Quem quiser ouvir a verdade, vai ouvir, porque ele vai buscar a Deus, e Deus vai se revelar aos que o buscam, Deus vai se revelar aos que o temem, Deus vai se revelar aos que querem sinceramente ouvi-lo, aqueles que têm coragem de ouvi-lo, as verdades dele, as palavras dele. Quem buscá-lo com sede, com fome, com sinceridade, vai ouvir a sua voz. O que nós precisamos é ser mais sinceros, sinceros com Deus, sincero com as pessoas e sincero conosco mesmos, porque nós mentimos para nós mentimos para as pessoas e muitas vezes mentimos para Deus. O texto mostra nesse questionamento desse líder religioso, amado, Anás, que era o sumo sacerdote, ele aqui representa a religiosidade sem sinceridade com Deus, sem amor pela glória de Deus. A religião pode se tornar uma ferramenta de justificação das nossas obras mortas, da nossa dureza de coração, das nossas vaidades e vontades. Nós podemos usar a religião como uma cortina de fumaça para poder disfarçar a falta da essência de Deus na nossa vida, a falta do amor de Deus na nossa vida, a falta do caráter de Deus na nossa vida. Nós podemos ter religião, obras, nós podemos ter boas ações, mas sem o caráter de Jesus, sem o amor de Deus, sem a santidade de Deus, sem o temor de Deus, nos escondendo por trás de religiosidade, de boas teologias,
e de até boas obras. E Jesus fala que os discípulos serão conhecidos pelo amor, pela presença dele, pela santidade dele, pelo caráter dele. É isso que nós temos que buscar, a essência, e a essência é Jesus, como cantamos nessa manhã, antes da leitura da palavra. Concluindo, o texto diz que, versículo 21, Jesus fala: por que o Senhor está perguntando a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Jesus está dizendo: pergunte àquelas pessoas que estavam me ouvindo, que querem me ouvir, porque eles sabem, ou seja, a minha palavra está neles, eles sabem o que realmente eu estou fazendo. Há pessoas que estão ouvindo Deus, andando com Deus, amando ao Senhor, apesar de um mundo que às vezes não quer ouvi-lo. E aí sabe o que fazem com Jesus? Começa a agressão aqui, ainda que Jesus já tinha sido preso de alguma forma, de maneira agressiva. No versículo 22 diz que um dos guardas deu-lhe uma bofetada, dizendo: como você fala assim como sumo sacerdote? A pessoa religiosa, ela respeita mais a religião do que o próprio Deus, do que a própria palavra de Deus, do que a própria verdade de Deus. Ela se escandaliza quando alguém quebra uma regra ou contraria algo que eles idolatram, mas eles são capazes de esbofetear Jesus, entristecer o Espírito Santo, com amargura, com ódio, com a falta de perdão, com o coração endurecido. E aí, o texto diz no versículo de número 23, Jesus respondeu: se eu falei mal, dê testemunho, diga o que eu falei mal. Mas se eu falei bem, por que você está me batendo? Jesus aqui está confrontando ele com a verdade. Jesus está dizendo assim: olha, você está me ofendendo, me agredindo, não é porque eu estou falando algo mal, mas é porque você não suporta a verdade, é porque vocês não querem ouvir a verdade. A verdade liberta quando nós queremos crer e conhecê-la. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade nos humilha e nos ofende quando nós não queremos nos arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, cumprindo a oração dele do capítulo 17 de João. Ele ora para que os seus discípulos sejam um. Essa é a marca do discípulo, o amor e a unidade. Ele ora para que os seus discípulos sejam santos. Essa é a marca. Santifica-os na verdade, na sua palavra. Ele ora para que os seus discípulos sejam cumpridores da sua vontade na terra. Pai amado, obrigado, porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Senhor, Pai, e para nos reconciliar com a tua missão, com a tua vontade. Eu oro nessa manhã, Senhor Jesus, que na tua presença nós possamos crescer a cada dia em humildade, em santidade, em quebrantamento, sendo moldados e transformados diariamente pela tua palavra, pela tua presença. Livra o nosso coração da dureza, do endurecimento, da idolatria, do orgulho, da religiosidade sem a essência da tua presença, do teu amor em nós. Livra o nosso coração deste mal e que nós possamos cumprir a tua vontade, fazer a tua vontade todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.